Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Naruto, renascido como Orochimaru. Capítulo 261. Em sua situação atual, Nono não precisava temer as ameaças de Danzo. Afinal, ela não apenas possuía a liberação magnética, mas também comandava um pequeno exército de clones como subordinados. Com tanta força à disposição, Danzo trazer apenas 3 pessoas não era um grande problema. No entanto, nem Magnet Release nem os clones conseguiram resolver seus problemas financeiros. Apoiar o orfanato exigia dinheiro e a longo prazo, ela ainda tinha que contar com a ajuda de Konoha. Além disso, ela sentiu que revelar a existência dos clones para qualquer um em Konoha, especialmente alguém como Danzo, poderia trazer problemas para Orochimaru. Foi por isso que, apesar de seu novo poder, ela decidiu não negociar com Danzo antes. Quando ele fez sua exigência, Nono estava pensando cuidadosamente sobre como executar a missão sem comprometer o orfanato. Ela estava até mesmo se preparando para explicar sua decisão a Orochimaru. Mas então, Orochimaru apareceu do nada. Com apenas algumas palavras, ele persuadiu Danzo a recuar, um resultado que Nono nunca ousou imaginar. E o que ela esperava ainda menos era o pedido chocante que Orochimaru lhe fez depois. As palavras de Orochimaru ecoaram em sua mente. Preciso que você se dedique inteiramente a mim, seu corpo, sua mente e sua alma. Foi tão direto, tão casual, mas a deixou completamente atordoada. Nono ainda estava se recuperando das implicações. Deixando de lado a imagem de Orochimaru como uma figura de poder quase intocável em sua mente, ela não conseguia entender por que alguém como ele faria tal pedido a ela. Por que ela? Seus pensamentos giravam com inúmeras perguntas, mas ela não tinha tempo para pensar nelas. Orochimaru deixou claro que ela não tinha outra escolha. Embora Nono não tivesse medo da morte, ela não podia ignorar a vida dos órfãos dos quais cuidava. Além disso, no fundo, Nono não conseguia negar seus sentimentos. Ela admirava Orochimaru desde a juventude. Quando ele lhe deu poções, dinheiro e o poder de liberação magnética, ela até se permitiu uma fantasia passageira do que poderia acontecer. Mas Nono sempre descartou tais pensamentos. Como espiã, tais emoções eram um luxo que ela não podia pagar. E as diferenças entre eles, força, identidade e status, faziam qualquer conexão entre eles parecer impossível. Mas agora, diante do pedido direto de Orochimaru, ela hesitou por apenas um momento antes de morder o lábio e concordar. Um suspiro agudo escapou dos lábios de Nono enquanto ela afundava na cadeira. Seu rosto estava vermelho, seu corpo tremia levemente enquanto gotas de suor se formavam em sua testa. Mas algo parecia estranho. Pescando, ela lentamente voltou a si, seu olhar pousando em suas roupas ainda intactas. Em frente a ela, Orochimaru estava sentado calmamente, sem se mover um centímetro. Seus olhos se arregalaram em choque quando percebeu isso. Isso foi uma ilusão? Ela perguntou com a voz trêmula. Correto, Orochimaru respondeu calmamente. Quando você olhou nos meus olhos pela primeira vez, disse Orochimaru, seu tom calmo, mas prático. Embora o Sharingan de Orochimaru não fosse especializado em ilusões, sua maestria no Hishi Cave Senjutsu aumentou muito sua eficácia. Usá-lo em alguém como Nono, um oponente poderoso, mas desavisado, tinha sido fácil. Ao ouvir sua admissão, os punhos de Nono se cerraram enquanto a humilhação a invadia. Droga, você estava tentando me humilhar? Ela exigiu, sua voz tremendo de raiva e vergonha. Ser pego em uma ilusão tão vívida, especialmente na frente de Orochimaru, era mais do que humilhante. Não, Orochimaru disse firmemente. Eu só queria ver quais eram suas verdadeiras intenções. Mas você... Chega, Nono, Orochimaru interrompeu, aproximando-se dela. Ele levantou o queixo dela com um dedo, um sorriso fraco e travesso brincando em seus lábios. De agora em diante, você é minha, ele disse suavemente, seus olhos dourados brilhando com autoridade. Ninguém pode intimidá-la. Ninguém pode comandá-la, exceto eu. Você entendeu? A mente de Nono estava girando. Seu tom de comando repentino a deixou sem palavras. Eu entendo. Poucos dias depois, na vila de Konoha, no salão de treinamento subterrâneo de Holt, Danzo observava silenciosamente seus recrutas treinando. A terra voou no ar enquanto correntes de água e madeira colidiam em uma confusão caótica de chakra. Estilo terra, bala do dragão da terra. Estilo água, onda de formação de água. Estilo de madeira, parede de fuso de madeira. Estilo Wood, prisão de 4 pilares. Os sons das técnicas sendo executadas ecoavam pela sala enquanto dezenas de adolescentes executavam jutsus complexos com precisão. O olhar de Danzo percorreu o grupo de 60 ou 70 recrutas, cada um deles usando a liberação de madeira com surpreendente facilidade. Tal visão seria impensável antes. No passado, a liberação de madeira era uma habilidade tão rara que era praticamente uma lenda. Agora, Orochimaru havia transformado essa lenda em algo produzido em massa. Os sentimentos de Danzo eram conflitantes. Por todos os direitos, ele deveria ter ficado satisfeito. Mas enquanto observava esses recrutas, uma amarga percepção o corroía. Ele havia perdido Orochimaru. Sua paranoia em guardar seus próprios segredos criou uma divisão entre eles, e ao fazer isso, ele perdeu um aliado importante. Olhando para trás, foi uma decisão da qual ele se arrependeu profundamente. Não só ele estava errado, como Hiruzen também estava errado. Um ninja Holt mascarado apareceu de repente ao lado de Danzo, ajoelhado. Senhor Danzo. Falar. A situação na Terra do Som foi esclarecida. A vila deles parece ter a intenção de manter a neutralidade na guerra atual. Neutralidade?
Danzo zombou, estreitando seu olho visível. Com o estado atual do mundo, até mesmo as grandes nações não conseguem evitar conflitos. Esses pequenos países realmente acham que podem ficar intocados? Sem perder o ritmo, ele se virou para o agente. Mobilize 6 equipes. Vamos nos mover imediatamente. Sim, Lord Danzo. Capítulo 262. A luz fraca da vela tremeluzia no rosto pálido de Orochimaru, projetando sombras nítidas que lhe davam uma aparência sobrenatural. Sentado à pequena mesa, ele pegou o copo de água à sua frente e tomou um gole lento, sua mente ocupada com seus próximos passos. O exército clone forneceu-lhe mão de obra suficiente, mas levaria tempo até que eles pudessem rivalizar com o poder militar das 5 grandes nações. Entretanto, uma vila ninja completa não foi construída apenas com base em um exército. É verdade que seus clones eram produtos de tecnologia avançada, o que significava que não precisavam da infraestrutura de uma vila típica, nem de escolas ou hospitais. Mas além dos números, o que mais lhe faltava era uma rede de informações adequada. Essa percepção fez Orochimaru assentir pensativamente para si mesmo. Um plano começou a se formar em sua mente. O que você está pensando sobre o Senhor Orochimaru? Uma voz suave interrompeu suas reflexões, seguida pela pressão suave de mãos em seus ombros. O toque era natural e calmante, amassando a tensão em seus músculos. Nada demais, Orochimaru respondeu com um sorriso fraco. Eu só estava pensando se eu deveria melhorar o equipamento do seu orfanato. Atualizar o equipamento? Nono perguntou curiosamente. Que tipo de equipamento você está pensando em substituir? Para começar, essas velas, Orochimaru respondeu. Está na hora de instalar uma iluminação adequada. Eletricidade? Este lugar é tão remoto, de onde conseguiríamos eletricidade? Bem, eu tenho um laboratório aqui perto, não tenho? Orochimaru respondeu. É muito longe, Nono rebateu rapidamente. Se você tentar conectar fios do laboratório até aqui, isso pode expor a localização do laboratório. Verdade. Orochimaru assentiu, já reconsiderando. Então eu te darei um novo sistema de bateria. Orochimaru tinha muitos equipamentos avançados à sua disposição, incluindo grandes baterias e geradores silenciosos. Para esse propósito, ele decidiu por uma configuração de bateria compacta. Ao conectar a bateria a um transformador e conversor, ela poderia ser carregada com chakra, especificamente chakra Lightning Release. Para alguém como Nono, que já havia trabalhado em seu laboratório antes, usar esse tipo de tecnologia era algo natural. Quando Orochimaru lhe entregou a bateria, os olhos de Nono brilharam brevemente antes que sua expressão ficasse pensativa. A propósito, senhor Orochimaru, ela perguntou hesitante, quanto tempo você planeja ficar desta vez? Isso depende da situação. Há algum problema? Ele respondeu. Não é nada muito importante. Enquanto eu estava experimentando o Magnetic Release que você me deu, desenvolvi uma nova técnica. Nono disse. Achei que poderia ser útil para você, mas considerando sua força atual, não tinha certeza se deveria mencionar isso. Uma nova técnica? Orochimaru levantou uma sobrancelha, seu interesse despertado. Que tipo de técnica? É difícil explicar em palavras, respondeu Nono. Por que eu não mostro a você? A noite estava tranquila e as estrelas brilhavam fracamente no alto. Embora Orochimaru não esperasse muito da demonstração dela, ele ainda a seguiu para fora do orfanato. A princípio, ele não entendeu por que Nono insistia em ir tão longe do orfanato. Então ela mostrou a ele. Nono tirou uma pequena moeda do bolso e jogou-a no ar. Enquanto a moeda girava, seu corpo começou a crepitar com eletricidade, arcos de relâmpagos dançando por seu corpo. Zap! Uma explosão repentina de luz saiu de sua mão, cortando o ar. O raio de energia moveu-se mais rápido do que os olhos conseguiam acompanhar, atingindo uma grande pedra a 30 metros de distância. Estrondo. A rocha se quebrou em fragmentos, o som da explosão ecoou pela noite. Pedaços de escombros voaram em todas as direções e, mesmo quando a poeira baixou, raios residuais estalaram fracamente ao longo do braço de Nono. Estava claro porque ela não tinha feito isso perto do orfanato. O barulho por si só teria acordado todas as crianças. Isto é, os olhos dourados de Orochimaru se estreitaram enquanto ele analisava a técnica. Propulsão magnética usando eletricidade? Um canhão eletromagnético? Pela primeira vez, Orochimaru ficou realmente surpreso. Nono desenvolveu um canhão elétrico sozinha. O princípio de um canhão elétrico, como Orochimaru o entendia, dependia da força eletromagnética para impulsionar um projétil a velocidades incríveis. Era uma técnica altamente científica e, embora Orochimaru tivesse se envolvido em conceitos semelhantes, sua pesquisa sempre se inclinou para a manipulação de campos gravitacionais ou forças magnéticas puras. Ele nunca priorizou a combinação de eletricidade e magnetismo dessa forma, em parte porque não tinha tempo. E, no entanto, ali estava Nono, parada diante dele, tendo criado tudo sozinha. Canhão eletromagnético? Nono inclinou a cabeça levemente, testando o nome. Isso parece apropriado. Eu ainda não tinha pensado em um nome para ele, mas deixo para você pensar em algo tão apropriado agora mesmo. Você, como você teve essa ideia? Orochimaru perguntou, sua voz carregando uma rara nota de curiosidade. O olhar dele pousou nela, intrigado. Pensar que Nono, quieto, composto e modesto, poderia ter talento para inovação. Você não me disse isso? Nono respondeu com um pequeno sorriso. Você disse que eletricidade e magnetismo influenciam um ao outro. Eu apenas brinquei com o conceito quando tive algum tempo livre. No entanto, ela fez uma pausa, seu tom ficando pensativo.
Como sou treinada em ninjutsu médico, meu chakra não é particularmente adequado para a liberação de relâmpago. Isso torna difícil para mim usar essa técnica consistentemente. Ela ainda não está perfeita. A voz de Nono sumiu enquanto ela explicava o processo de desenvolvimento da técnica, e Orochimaru ouviu atentamente. Impressionante, Orochimaru disse depois de um momento, seu tom sincero. Pensar que você poderia criar tal técnica sozinho. Devo admitir, estou impressionado. Embora Orochimaru tivesse dominado muitas técnicas poderosas, ele não podia negar a utilidade do que ela havia desenvolvido. Às vezes, ter um repertório versátil de jutsus era mais importante do que depender apenas da força bruta. Você é muito gentil, meu senhor, disse Nono, com um sorriso suave enfeitando seus lábios. Esse tipo de técnica não é nada comparado ao que você é capaz. Sua expressão era gentil e calorosa, como uma brisa calma. Diga-me, Orochimaru disse de repente, sua voz mais baixa, mas não menos ríspida. Você se arrepende de ter me seguido? Nono congelou por um momento, surpreso com a pergunta inesperada. A expressão dela se suavizou quando ela encontrou o olhar dele. Pelo menos por enquanto, ela disse com um leve sorriso, não me arrependo. Capítulo 263. Orochimaru sorriu levemente com as palavras de Nono, mas não respondeu. O fato de Nono ter conseguido desenvolver um canhão eletromagnético era surpreendente, mas pensando bem, não era totalmente irracional. O ninjutsu médico exigia que os praticantes tivessem controle preciso sobre seu chakra, um nível de sutileza muito além da maioria dos ninjas comuns. O talento de Nono em ninjutsu médico não era apenas decente, ele só ficava atrás da própria Tsunade. Afinal, sem tal habilidade, ela nunca poderia ter criado alguém tão brilhante quanto Kabuto como seu aluno. Adicione a isso o tempo que ela passou trabalhando com o equipamento avançado de Orochimaru, combinado com seu domínio dos 5 atributos de chakra e liberação magnética. E sua realização parecia lógica. No entanto, como ela mencionou, havia uma limitação fundamental. O chakra Lightning Release era muito agressivo para alguém como ela, que era especialista em técnicas médicas delicadas. Isso tornava o uso de uma técnica como a arma eletromagnética particularmente desafiador. Mesmo assim, depois de criá-lo, seu primeiro pensamento foi oferecê-lo a Orochimaru. Refletindo sobre tudo isso, Orochimaru se viu perdido em pensamentos. Ele teria arruinado uma mulher tão extraordinária ao arrastá-la para seus planos? Mas quando ele pensou sobre o que teria acontecido com ela de outra forma, como ela teria sido enviada em missões perigosas como espiã, apenas para perder a confiança de Danzo e ser morta pela própria Konoha, ele rapidamente afastou o pensamento. Não foi crueldade que a trouxe aqui. Se alguma coisa, ele a salvou de um destino pior. Tranquilizado, Orochimaru assentiu para si mesmo e deixou o assunto de lado. Na manhã seguinte, Orochimaru se ocupou com as crianças do orfanato, ajudando a instalar luzes elétricas. Enquanto trabalhava, uma pequena figura com cabelos brancos e óculos chamou sua atenção. Era a primeira vez que ele via essa criança em particular, já que passava a maior parte dos dias em seu laboratório ou lidando com Nono. Quem é essa criança? Orochimaru perguntou curioso. Ele? Nono olhou para cima. Esse é o Kabuto. Eu o encontrei há 2 anos e o trouxe aqui. 2 anos atrás? Orochimaru franziu a testa ligeiramente. Já se passaram 2 anos? Quando Orochimaru começou a construir seus planos, Kabuto não teria nascido por mais 2 décadas. Mas olhando para o garoto agora, ele parecia ter 4 ou 5 anos. O tempo passou mais rápido do que ele percebeu. O que houve? Aconteceu alguma coisa? Nono perguntou, notando sua reação. Nada, Orochimaru respondeu casualmente, seu olhar ainda persistindo em Kabuto. Ele parece uma criança inteligente. Ele pode crescer e se tornar um ninja extraordinário. Ninja? O tom de Nono tornou-se hesitante. Mas eu não quero que as crianças... Eu sei que você não quer que eles sejam treinados como ninjas, Orochimaru interrompeu firmemente. Mas ensine tudo a eles. Isso inclui Kabuto. Yakushi Kabuto, na linha do tempo original, foi transformado em um espião extraordinário por Danzo, seguindo o mesmo treinamento que Nono recebeu. Mas Orochimaru não podia mais confiar no sistema de Konoha. As coisas eram diferentes. Sem uma infraestrutura de treinamento estabelecida em sua nascente Sound Village, coube a ele encontrar seu próprio caminho. Isso significava garantir que as crianças do orfanato, especialmente Kabuto, estivessem preparadas para qualquer eventualidade. Nono hesitou antes de finalmente concordar. Tudo bem, farei o que você diz. Ela se virou e gritou. Kabuto, vem aqui. Kabuto, o diretor está chamando você. Uma criança com o nariz escorrendo puxou a manga de Kabuto, tirando de seu foco. Kabuto piscou, rapidamente largando os fios em que estava trabalhando. Ele trotou até Nono, seus movimentos precisos apesar da pouca idade. Diretor, ele cumprimentou, curvando-se respeitosamente. Kabuto, este é o Lord Orochimaru. Já lhe contei sobre ele antes, disse Nono calorosamente, agachando-se para bagunçar o cabelo do garoto. Kabuto ajustou seus óculos antes de se curvar novamente. Senhor Orochimaru. Que criança educada. Os lábios de Orochimaru se curvaram em um sorriso de aprovação. Olhando para Kabuto agora, Orochimaru sentiu uma sensação de ironia. Em outra linha do tempo, esse garoto se tornaria um grande antagonista, e sua inteligência e astúcia moldariam o futuro do mundo ninja. Mas aqui, ele era apenas uma criança, uma tela em branco. Orochimaru não sabia se nutrir Kabuto agora daria os mesmos resultados de antes.
Mas para estar seguro, ele garantiria que o garoto recebesse treinamento adequado. Com o passar do tempo, a guerra no mundo ninja tornou-se cada vez mais caótica. Em meados do 45º ano do calendário de Konoha, 5 meses após a estadia de Orochimaru no orfanato, Tsunagakure finalmente entrou na briga. O ninja da Terra do Vento mirou diretamente em Konoha. Sem as armas tecnológicas de Orochimaru, Konoha perdeu uma de suas vantagens mais significativas, tornando os marionetistas ninja da areia muito mais eficazes no campo de batalha. Somado às terras férteis de Konoha e à animosidade persistente da Segunda Grande Guerra Ninja, Tsunagakure tinha todos os motivos para lançar seu ataque. Essa escalada deixou Konoha travando uma guerra em duas frentes, contra Tsunagakure e Komogakure. Sem Orochimaru, Konoha era como um guerreiro poderoso lutando com um braço amarrado nas costas. Mas mesmo nessa situação precária, Konoha não estava totalmente desamparada. Atake Sakumo, por razões desconhecidas, evitou seu suicídio canônico e continuou a dominar o campo de batalha com força incomparável. Enquanto isso, Jiraiya, Tsunade e a estrela em ascensão Minato também se juntaram ao esforço de guerra, ajudando a manter a linha. Apesar de estar em menor número, Konoha conseguiu resistir. A base militar para a Batalha de Konoha contra os Ninja da Areia foi montada perto da fronteira da Terra dos Rios, a apenas 32 quilômetros do orfanato de Nono. Do topo de uma montanha próxima, Orochimaru, vestido com uma capa preta, observava o movimento das forças de Konoha abaixo. Equipes ninja se moviam rapidamente no sopé da montanha, com movimentos precisos e disciplinados. Mesmo com força, Orochimaru murmurou para si mesmo, inteligência ainda é a chave. Embora fosse um reencarnado e tivesse uma compreensão geral da progressão da guerra, Orochimaru percebeu que não tinha detalhes específicos sobre o estado atual do conflito. Talvez fosse hora de estabelecer sua própria rede de inteligência. De repente, uma figura familiar chamou sua atenção entre as equipes ninjas de Konoha abaixo. Os olhos dourados de Orochimaru se estreitaram enquanto ele se concentrava no jovem. Aquele garoto! Com a curiosidade despertada, ele saltou montanha abaixo num piscar de olhos, pousando silenciosamente atrás do esquadrão de Konoha. Quem vai lá? Identifique-se. Os ninjas de Konoha reagiram instantaneamente, sacando suas kunai e se preparando para a luta. 2 deles se adiantaram, prontos para atacar, mas seu líder levantou a mão para detê-los. Diga o que quer, o líder exigiu, seu tom firme. Se você é um ninja, deveria saber que não deve bloquear nosso caminho. Uma risada baixa escapou dos lábios de Orochimaru. Navaki, você ficou tão confiante assim na minha ausência? Os olhos do jovem se arregalaram em descrença. Seu cunhado, Navaki gaguejou. Capítulo 264. A exclamação assustada de Navaki, cunhado, deixou os ninjas de Konoha perplexos. A maioria dos subordinados de Navaki desconhecia sua origem familiar, muito menos a importância de seu cunhado. A confusão deles só aumentou quando a figura encapuzada abaixou o capuz. Vê você. Quem é você? Orochimaru-sama. O grupo ficou em silêncio ao reconhecer o Sannin, uma figura cuja reputação era lendária e manchada. Vá em frente e prossiga sem mim. Eu alcanço você mais tarde, ordenou Navaki com a voz firme. Mas, capitão, isto é uma ordem. Diante da expressão séria de Navaki, o grupo obedeceu relutantemente. Apesar de suas dúvidas, o status de Orochimaru tinha peso mesmo agora, tornando impossível para eles agirem precipitadamente. Assim que seu time saiu, Navaki abriu um sorriso. Professor, estou feliz que você esteja bem. 15 minutos depois, enquanto a equipe de Navaki se movia rapidamente pela floresta, sussurros enchiam o ar. Aquele era realmente Orochimaru-sama? Sim, era ele. Incrível. Mas espere, Orochimaru-sama é cunhado do capitão? Você nem sabia que Tsunade-sama é irmã dele? Idiota. Você é o idiota. Não é como se o capitão andasse por aí falando sobre sua família. Chega, Navaki interrompeu. Foco. Estamos em guerra. Fique atento. Sim, capitão. Quando a conversa cessou, Navaki olhou brevemente para trás, em direção ao local onde havia deixado Orochimaru. Um pequeno sorriso surgiu em seu rosto. Mesmo sendo um Nukenin, ele ainda está zelando pela segurança da minha irmã. Depois de ver Navaki e seu grupo desaparecerem na distância, Orochimaru coçou o queixo pensativamente antes de se virar para o orfanato. Ao chegar, ele notou 3 ninjas de Konoha conversando com Nono. Um tinha cabelo espetado preso em um rabo de cavalo em formato de abacaxi. Outro era um homem rechonchudo de cabelo ruivo e o terceiro era um jovem magro de cabelo loiro. Nara Shikaku, Akimichi Shoza e Yamanaka Inoishi. Vê-los todos crescidos fez Orochimaru parar para pensar. Ele permaneceu escondido nas sombras, sem vontade de se revelar e arriscar expor sua conexão com Nono. Ele observou em silêncio enquanto os 3 falavam com ela antes de deixar o terreno do orfanato. Depois que eles se foram, Orochimaru apareceu. Não, o que eles queriam? Nono se virou ao som da voz dele, sua expressão suavizando. Eles vieram pedir minha ajuda. Orochimaru levantou uma sobrancelha, gesticulando para que ela explicasse. Eles disseram que a situação na fronteira está piorando. Com tantos feridos, Konoha enviou Tsunade para a linha de frente contra os ninjas da nuvem. Nono começou. Mas do lado dos ninjas da areia, há poucos médicos disponíveis. Então, o terceiro Hokage se lembrou de mim e perguntou se eu poderia ajudar na base. Orochimaru disse, um leve sorriso brincando em seus lábios. E isso te assusta? Não é medo, Nono respondeu hesitante, desviando o olhar.
É só que, não quero deixar o orfanato sem vigilância. Orochimaru riu suavemente, erguendo o queixo com um único dedo. Você acha que consegue? O silêncio falou muito. Na manhã seguinte, com o consentimento de Orochimaru, Nono arrumou as crianças e partiu para o acampamento fronteiriço de Konoha. Enquanto isso, Orochimaru também deixou o orfanato levando 30 clones com ele. Armado com as informações que havia coletado de Navaki sobre o estado atual da guerra, Orochimaru não tinha intenção de ficar parado. Com seus clones a tiracolo, ele se aventurou na Terra da Chuva, ultrapassando suas fronteiras e entrando na Terra da Terra. Infiltrar-se no território inimigo era uma tarefa trivial para Orochimaru. Embora invadir uma aldeia inimiga fosse arriscado até mesmo para alguém do seu calibre, eliminar silenciosamente os guardas da fronteira e passar por suas defesas era uma questão muito mais simples. A Terra da Terra, como sempre, era árida e rochosa. Poeira e pedra se estendiam infinitamente em todas as direções. Ao longo de um mês, Orochimaru explorou metodicamente a área, navegando por terrenos traiçoeiros até localizar as principais forças ninja de Iva. Escondidos entre as colinas irregulares, os 30 clones de Orochimaru se ajoelharam diante dele, agora disfarçados de ninjas Iva. Embora suas alturas, compleições e características variassem, todos usavam uniformes Iva e protetores de testa, misturando-se perfeitamente às fileiras inimigas. Até o próprio Orochimaru vestiu um disfarce de ninja Iva. Lord Orochimaru, um dos clones relatou. Os preparativos estão completos. Bom, disse Orochimaru com um brilho satisfeito nos olhos. Sua missão é simples, matar o máximo de ninjas Iva possível. Eliminar metade, deixar o resto vivo para espalhar o pânico. Se necessário, usar o Sharingan. Entendido, os clones responderam em uníssono. Orochimaru então sacou 3 kunai do deus voador do trovão, que entregou aos líderes dos 3 esquadrões. Dividam-se em 3 grupos de 10. Cada líder de esquadrão carregará uma dessas kunai, Orochimaru instruiu. Retornem a este ponto de encontro antes da meia-noite em 3 dias. Entendido. Os 3 líderes colocaram cuidadosamente as kunai em suas bolsas antes de desaparecerem no terreno rochoso com seus esquadrões. Enquanto os observava desaparecer, Orochimaru se permitiu um sorriso raro. Guerra. Como eu poderia perder a diversão? 15 dias depois. Relatório urgente. Lord Tsuchikage. A porta do escritório de Onoki se abriu com força, revelando um ninja Iva frenético segurando um pergaminho selado em vermelho. Onoki franziu o senho diante da interrupção. Qual é o significado disso? Acalme-se. Desculpas, Lord Tsuchikage, gaguejou o ninja. Mas perdemos todo o contato com nossos guardas de fronteira do lado do País da Chuva. Após investigação, não encontramos sobreviventes. O quê? Os olhos de Onoki se estreitaram. Nenhuma? Não, senhor. Poderia ter sido o Anzo da Chuva nos atacando? O ninja balançou a cabeça. Não, Lord Tsuchikage. Com base em nossa inteligência, os atacantes parecem ser ninjas de Konoha. Konoha? Onoki franziu a testa, ceticismo gravado em suas feições. Isso é impossível. Konoha já está travada em batalhas contra os ninjas da areia e da nuvem. Eles não teriam mão de obra para nos atacar. O mensageiro hesitou antes de acrescentar. Essas equipes ninjas eram altamente qualificadas e algumas delas foram vistas usando o Sharingan. Os olhos de Onoki se arregalaram ligeiramente com a menção do Sharingan. Sharingan? Ele murmurou, sua mente correndo. Você tem certeza? Sim, senhor, confirmou o ninja. Onoki franziu a testa ainda mais quando leu o relatório de emergência. Os agressores não apenas dizimaram os guardas da fronteira como também não deixaram corpos para trás para Iva recuperar. Konoha? Você enviou membros do clã Uchiha para nos atacar agora? Onoki murmurou. Ishika, ele gritou de repente. Ishika deu um passo à frente, aguardando ordens. Leve uma força para a fronteira do País da Chuva e reforce nossas defesas, Onoki ordenou. Monitore os movimentos de Konoha de perto. Quero atualizações imediatamente. Sim, senhor. Capítulo 265. Não importa que tipo de exército seja, ele requer uma grande quantidade de equipamento e todo equipamento custa dinheiro. O mesmo vale para o exército de clones de Orochimaru. Embora Orochimaru tenha seu próprio arsenal e os meios para produzir equipamentos, ele ainda demanda um investimento financeiro massivo. Sua vila oculta não aceita missões, então vender poções por si só não é o suficiente para cobrir as despesas. Assim, há muito tempo, seguindo as instruções de Orochimaru, Shana começou a trabalhar com comerciantes para gerar fundos. Ela começou a vender necessidades básicas como pão e leite. Com os avanços de Orochimaru na tecnologia de estilo de vida, os produtos que ele fabricou eram muito superiores aos outros no mercado, resultando em excelentes vendas. Orochimaru não precisava supervisionar isso sozinho, Shana administrava tudo em seu nome. Graças a esses esforços, Orochimaru nunca ficou sem dinheiro. No entanto, a base de Nono não tinha um arsenal, nem podia se conectar à Vila Ninja do Som. Isso significava que os clones estacionados lá não tinham equipamento. Então, de onde veio o equipamento usado para se infiltrar na Terra da Terra? A resposta era simples, o equipamento foi retirado diretamente dos próprios ninjas de Iva. Desde o início, Orochimaru planejou adotar uma velha estratégia, guerra sustenta guerra. Nenhum equipamento? Mate os ninjas de Iva e pegue os deles. Nenhuma ferramenta ninja? Elimine o inimigo e confisque os deles. Com as habilidades atuais de Orochimaru, equipar uma equipe de 30 pessoas era uma tarefa fácil, mesmo que ele não conseguisse lidar com números maiores.
Nas florestas da Terra da Grama, Orochimaru estava entre 16 clones sobreviventes, agora disfarçados em uniformes ninjas de Iva. Refletindo sobre o último meio-mês, ele suspirou diante das duras realidades da guerra. Apesar de apoiar e supervisionar pessoalmente 3 equipes usando a técnica do Deus do Trovão Voador, ele ainda havia perdido 14 clones. Felizmente, eles não deixaram nenhum cadáver para trás. Sem corpos para recuperar, o inimigo não seria capaz de analisar os clones ou determinar suas origens. Sua próxima missão é se dividir em 2 times e se infiltrar na Terra do Fogo, Orochimaru instruiu, seu olhar afiado. Não use o Sharingan. Você só tem permissão para usar técnicas de liberação de terra. Sim, senhor. Os clones responderam em uníssono, prontos para executar suas ordens. Poucos dias depois, Konoha recebeu relatos urgentes de 2 equipes ninjas Iva se infiltrando na Terra do Fogo. A vila reagiu rapidamente, despachando várias equipes de elite para interceptá-los e eliminá-los. Ao mesmo tempo, Konoha aumentou a vigilância sobre as forças ninjas Iva reais, suspeitando de seu envolvimento. Sem que eles soubessem, Konoha nunca localizaria os supostos times ninjas de Iva. Orochimaru havia antecipado a reação deles e garantiu que não houvesse oportunidade de perseguição. Antes que Konoha pudesse responder, os clones restantes já haviam sido chamados de volta ao laboratório de Orochimaru, teletransportados de volta instantaneamente usando a técnica do Deus Voador do Trovão. Não importa o quão habilidosos os rastreadores de Konoha fossem, eles não conseguiam seguir seu rastro. Enquanto isso, na fronteira entre a Terra da Grama e a Terra da Terra, 2 batedores de Konoha estavam posicionados. Um deles, um jovem de pele clara com veias salientes ao redor dos olhos brancos, observava cuidadosamente os arredores. Seu Byakugan perfurava os obstáculos diante dele, capturando cada movimento à distância. Isso não parece bom, ele disse severamente. O que há de errado? Perguntou seu companheiro. O outro jovem, usando óculos escuros, inspecionou um pequeno enxame de insetos rastejando em suas pontas dos dedos. Sua expressão ficou igualmente séria quando ele respondeu, não é nada bom. Os ninjas de Iva aumentaram significativamente sua presença de guarda. Eles definitivamente estão se preparando para lançar um ataque contra nós. Vamos relatar isso ao 3º Hokage imediatamente. Concordo. Vamos andando. Enquanto Konoha não conseguia encontrar os times clones de Orochimaru, a descoberta dos batedores de reforços ninjas de Iva causou alarme. Quando o 3º Hokage foi informado, sua preocupação aumentou. Com a vila já afetada pelos conflitos com os ninjas de Nuvem e Areia, a perspectiva de um confronto iminente com os ninjas de Iva era avassaladora. Konoha começou a se preparar para o pior. Todos os ninjas disponíveis foram mobilizados, incluindo muitos genin que foram rapidamente promovidos a Chunin e despachados para as linhas de frente para reforçar as defesas. A tensão na fronteira se intensificou conforme ambos os lados rapidamente escalaram suas mobilizações de tropas, deixando as 2 vilas cada vez mais perto da guerra. Enquanto isso, Orochimaru observava o conflito crescente das sombras, com um sorriso satisfeito brincando em seus lábios. Só falta colocar um pouco mais de lenha na fogueira, ele murmurou. Naquela mesma noite, Orochimaru vestiu um velho uniforme de Konoha e assassinou um ninja batedor de Iva. Foi a provocação perfeita, sutil, mas impactante o suficiente para desequilibrar a balança. Esse movimento calculado se tornou a faísca final, iniciando uma guerra total entre Konoha e os ninjas de Iva. No escritório do Hokage de Konoha, o 3º Hokage estava diante de uma grande janela, fumando seu cachimbo. Seu rosto estava nublado de preocupação. 3 aldeias, ele murmurou para si mesmo. Esse cenário era muito familiar. Anos atrás, Konoha enfrentou uma crise semelhante quando 3 grandes vilas ninjas se aliaram temporariamente para conter o poder esmagador de Orochimaru. Mas essa aliança rapidamente desmoronou depois que Orochimaru desertou da vila, e os conflitos inerentes entre as vilas ressurgiram. Agora, no entanto, a situação era diferente. O 3º Hokage se esforçou para entender o que havia desencadeado essa agressão repentina das 3 vilas. A força militar de Konoha era, sem dúvida, a mais forte, e só tinha crescido ao longo dos anos. Ainda assim, enfrentar 3 grandes vilas ninjas simultaneamente era uma tarefa impossível. Se ao menos Orochimaru estivesse aqui, ele pensou, apenas para parar no meio da frase. Sua expressão escureceu, e ele suspirou profundamente, sabendo que tais pensamentos eram inúteis. Na fronteira da Terra do Fogo, em uma floresta densa, Orochimaru andava lentamente com um leve sorriso nos lábios. Ele sabia que a guerra entre Konoha e os ninjas de Iva tinha sido orquestrada por suas próprias mãos. Esse caos deixaria Konoha sobrecarregada, dando a ele a oportunidade de explorar a situação para seu próprio ganho. Orochimaru não tinha afeição pela vila que o havia traído. Havia apenas 2 ou 3 pessoas em Konoha com quem ele se importava, e o destino de todos os outros não significava nada para ele. Se a vila que o havia exilado agora se encontrava em tumulto, por que ele deveria sentir pena? Puxando seu manto negro mais apertado em volta de si, Orochimaru voltou sua atenção para a base militar ninja de Suna. Antes de executar seus próximos planos, ele tinha que confirmar a segurança de Tsunade. Afinal, Tsunade era sua esposa, a única mulher com quem ele realmente se importou. Apesar dos anos de separação, Orochimaru sentiu falta dela. Graças às informações anteriores de Navaki, Orochimaru já sabia a localização de Tsunade, permitindo-lhe localizar sua posição no campo de batalha com facilidade.
Poucos dias depois, de pé no topo de uma montanha, Orochimaru levantou um telescópio monocular até o olho, observando o distante acampamento de Konoha ninhado no vale abaixo. Um leve sorriso curvou seus lábios. Deve ser isso, ele disse para si mesmo. Abaixando o telescópio, Orochimaru estendeu a mão, soltando uma mosca de reconhecimento no ar. O pequeno inseto zumbiu para frente, disparando em direção ao acampamento de Konoha sob seu controle. Vamos primeiro localizar Tsunade, murmurou Orochimaru, observando a mosca desaparecer no horizonte. Capítulo 266. Tsunade, uma das lendárias Sannin, era a esposa legítima de Orochimaru em Konoha. Os dois não estavam unidos apenas pelo título de marido e mulher. O relacionamento deles era real e tangível. Quando Orochimaru desertou da vila, Tsunade estava pronta para deixar Konoha e segui-lo. Mas Konoha era o lar de seu irmão mais novo, Navaki. Foi o próprio Orochimaru quem a convenceu a ficar, embora isso tenha criado um profundo abismo entre Tsunade e o terceiro Hokage. Até mesmo Jiraiya, conhecido por sua natureza indulgente e tranquila, ficou impotente diante da tensão que surgiu dessa situação. Desanimada e alienada, Tsunade caiu em um estado de depressão. Sua vida diária em Konoha tornou-se cada vez mais sombria e decadente. O terceiro Hokage queria ajudá-la, mas o estado emocional de Tsunade a deixou incapaz de retomar seu antigo papel. O vínculo outrora próximo entre mestre e discípula tinha se erodido lentamente. Agora, com a guerra acontecendo novamente, Tsunade se viu incapaz de contatar Orochimaru. Isso só aprofundou sua ansiedade e frustração. Eu simplesmente não vejo mais sentido nessa guerra, ela murmurou irritada. Na tenda médica, cercada por soldados feridos e pela visão dos ninjas de Konoha cuidando deles ativamente, Tsunade cerrou os punhos. Ela estava cansada da guerra, e sua exaustão remontava à Segunda Guerra Mundial Ninja. Se tivesse escolha, ela não teria vindo para este campo de batalha. Lutando todos os dias, para que servia tudo isso? Era só uma questão de orgulho? Terra? Recursos? Para ela, nada disso valia o sofrimento sem fim. Caminhando lentamente em direção aos arredores do acampamento, Tsunade sentou-se sob uma grande árvore e recostou-se em seu tronco. Enquanto seu olhar se movia para cima, para a lua brilhante pendurada no céu noturno, seus pensamentos retornaram a uma figura familiar. O que você está fazendo agora? Ela murmurou suavemente para si mesma, com um sorriso amargo aparecendo em seus lábios. Faz tanto tempo que não te vejo. Os dois cresceram juntos, serviram Konoha juntos e até se casaram. No entanto, devido às reviravoltas do destino e às escolhas que fizeram, eles não conseguiam se ver. O que poderia ser mais irritante do que isso? Toda vez que ela conseguiu contatar Orochimaru ao longo dos anos, ela levantou a questão de quando eles poderiam se encontrar novamente. No entanto, suas respostas eram sempre vagas. Em breve ele diria, não tenha pressa. Ela sabia que ele estava apenas a ignorando, mas não havia nada que pudesse fazer. Ela entendia que ele tinha seus próprios planos e objetivos a atingir. Suspirando profundamente, Tsunade recostou a cabeça na árvore. O que houve? Algo está te incomodando? Uma voz baixa e rouca de repente cortou o silêncio, assustando-a. Ela instintivamente começou a responder, mas parou no meio da frase. Na verdade não, espera. Quem está aí? Tsunade se levantou rapidamente, sua voz afiada e desconfiada enquanto se virava na direção do som. Das sombras, uma figura emergiu, um homem cuja constituição e aparência pareciam estranhamente familiares. Ele estava vestido com um uniforme de Konoha, completo com um colete verde, braços enfaixados e caneleiras. O ninja de Konoha? Tsunade franziu a testa, pronta para perguntar por que aquele homem estava espionando, mas então ela avistou seus olhos dourados com pupilas semicerradas. Isso, combinado com a familiaridade de sua voz. Có. Ela começou, seu tom vacilando conforme a compreensão surgia. Antes que ela pudesse terminar, o homem levantou um dedo aos lábios. Shi. Fale baixo. Era ele. Seu coração saltou, mas seus instintos lhe disseram para ficar calma. Olhando em direção ao acampamento onde os ninjas de Konoha estavam estacionados, ela engoliu sua excitação e abaixou a voz. Ei seu bastardo. O que você está fazendo aqui? Orochimaru sorriu fracamente. Eu vim te ver. Este é o acampamento de Konoha. É fortemente protegido. Como você conseguiu entrar aqui? Entrar no acampamento de Konoha sem ser notado? Com meu conhecimento da vila não é exatamente difícil, Orochimaru respondeu casualmente. Chega de perguntas. Vamos encontrar um lugar mais tranquilo para conversar. Tsunade suspirou, mas assentiu. Tudo bem, siga-me. Sem esperar por uma resposta, ela se virou e começou a caminhar em direção à borda do acampamento. Tsunade-sama, você está saindo? Um dos guardas gritou ao passar. Sim, só saindo para tomar um ar fresco, ela disse casualmente, seu tom não deixando espaço para questionamentos. O guarda olhou brevemente para Orochimaru, mas não disse nada. Afinal, a autoridade de Tsunade era inquestionável, mesmo entre os soldados mais experientes de Konoha. Assim que saíram do acampamento, Tsunade levou Orochimaru até um pequeno lago próximo. O luar refletia em sua superfície, lançando um brilho sereno sobre os arredores silenciosos. Após dispensar os dois ninjas de Konoha patrulhando a área, Tsunade finalmente se virou para Orochimaru, sua compostura desmoronando. Incapaz de se conter por mais tempo, ela jogou os braços ao redor dele e enterrou o rosto em seu peito. Seu bastardo, você finalmente veio me ver, ela disse com a voz trêmula. Orochimaru hesitou por um momento antes de envolver seus braços ao redor da cintura dela.
O mais leve indício de um sorriso tocou seus lábios enquanto ele perguntou suavemente: como você está? Nada bom, ela admitiu, com um traço de ressentimento em seu tom. Se eles tivessem um filho, ela pensou amargamente, Orochimaru certamente teria sido rotulado como marido e pai negligente. Orochimaru riu levemente e deu um tapinha nas costas dela numa tentativa de confortá-la. Eu não queria que fosse assim. Só mais um pouquinho, e tudo estará acabado. Milímetro. Tsunade não o pressionou mais. Por enquanto, ela só queria abraçá-lo e sentir seu calor. À beira do lago, sob o tranquilo luar, os dois se abraçaram, apreciando esse raro reencontro. Enquanto isso, o caos da guerra em andamento continuava a se espalhar pelo mundo ninja. Das 5 grandes nações, 4 já estavam envolvidas em um conflito amargo. No entanto, um país permaneceu intocado pelo caos. Bem ao leste, do outro lado do Mar da Terra do Fogo, havia um aglomerado de ilhas. Esta era a Terra da Água, lar de Kirigakuri, a vila oculta na névoa, uma das 5 grandes vilas ninjas. No escritório do Mizukage, um homem de meia-idade de cabelos pretos, vestido com vestes cerimoniais, estudava um pergaminho com uma expressão pensativa. Ajoelhado diante dele estava um homem mais jovem com cabelo azul escuro, usando pequenos brincos tipo amuleto em ambas as orelhas. Este era Ao, um Chunin de Kirigakuri. A informação é confiável? Perguntou Mizukage, com a voz calma, mas firme. Ao assentiu respeitosamente. Absolutamente, Mizukage-sama. Suna como e Iva estão todos presos em um conflito feroz com Konoha, e a intensidade está aumentando diariamente. É seguro dizer que esta guerra já é mais sangrenta do que as 2 últimas. A expressão do Mizukage permaneceu contemplativa. Parece que esta é uma oportunidade para nós ascendermos. Uma oportunidade? A olhou para cima, assustado. Mizukage-sama, você está planejando atacar Konoha. Como alguém profundamente envolvido nos assuntos de Kirigakuri, Ao entendia as ambições do Mizukage. No entanto, a Terra da Água estava atolada em conflitos internos há anos. Lutas políticas internas deixaram a nação em turbulência, com seus cidadãos lutando para sobreviver. Atacar Konoha nessas circunstâncias parecia imprudente. O Mizukage se virou para olhar pela janela, um leve sorriso brincando em seus lábios. Você adivinhou corretamente. Nas últimas 2 guerras, nossos problemas internos e isolamento geográfico nos impediram de participar. Mas agora, com as elites que treinamos, é hora de agir. Vai e chame Yagura, ele ordenou. Sim, Mizukage-sama Ao respondeu, curvando-se profundamente antes de partir. Capítulo 267. A Vila Kirigakuri, uma das 5 grandes vilas ninja, está localizada na Terra da Água. Aninhada nas profundezas das montanhas cobertas de névoa de seu território insular, a vila permanece completamente isolada do continente e de outras nações. Há 2 razões principais pelas quais Kirigakuri não participou da Primeira ou da Segunda Grande Guerra Ninja. A primeira razão eram as guerras civis quase constantes que assolavam a Terra da Água. A segunda era seu isolamento geográfico. Estar longe do exterior tornava tanto a mobilização quanto a retirada muito mais difíceis do que para outras vilas ninja. Envolvido em conflitos internos e desafios logísticos, Kirigakuri ficou de fora dos grandes conflitos anteriores. Quando as pessoas pensam em Kirigakuri, no entanto, não é seu poderio militar que vem à mente. Em vez disso, é a infame Era da Névoa Sangrenta, que a maioria associa à vila. Mas o que exatamente foi a Era da Névoa Sangrenta? Muitos não entendem sua natureza, acreditando que ela foi caracterizada apenas pelos exames de graduação brutais e pela perseguição daqueles com limites de linhagem. Na realidade, o ódio contra indivíduos com limites de linhagem não se originou dos ninjas de Kirigakuri, nem de seus políticos, mas sim dos cidadãos comuns da Terra da Água. Historicamente, indivíduos com bloodline limites eram frequentemente explorados pela elite governante do país e usados como armas em várias guerras civis. Com o tempo, as pessoas comuns começaram a associar seu sofrimento a esses indivíduos. Eles passaram a odiar os usuários da linhagem, culpando-os pelos conflitos intermináveis. Sempre que um usuário de Bloodline Limite era descoberto em uma vila, os moradores locais o atacavam, mesmo sabendo que tinham pouca chance de vencer. Não era só medo, era ódio. Usuários do limite de linhagem que queriam escapar dessa perseguição geralmente fugiam para áreas remotas, escondendo suas habilidades e levando vidas isoladas. Um exemplo trágico é Aku e sua mãe, descendentes do clã Yuki. A mãe de Aku havia escondido suas habilidades, mas quando elas foram acidentalmente reveladas, os aldeões se voltaram contra ela. Ela poderia ter se defendido e matado todos eles, mas escolheu não revidar. Talvez ela fosse muito bondosa, ou talvez ela não quisesse aumentar a violência. Ou talvez ela simplesmente quisesse proteger seu filho. Independentemente disso, sua falta de vontade de resistir levou à morte. Ironicamente, seu filho mais tarde a vingou, massacrando os próprios aldeões que os haviam injustiçado. É uma história trágica, mas não incomum. A questão é esta: o preconceito contra os usuários do limite da linhagem na Terra da Água veio de seus cidadãos comuns, não da liderança de Kirigakuri. Na verdade, Kirigakuri nunca poderia rejeitar verdadeiramente os limites da linhagem. Como poderiam, quando os usuários da linhagem ofereciam uma vantagem tão poderosa em combate? Kirigakuri, como toda vila ninja, existia para a guerra. Rejeitar tal força seria contraintuitivo. Qualquer perseguição real aos usuários da linhagem pelo próprio Kirigakuri ocorreu somente depois que Uchiha Obito manipulou o quarto Mizukage. Quanto aos notórios exames de formatura da vila, eles não tinham nada a ver com Obito ou Madara.
Os exames foram instituídos pelo terceiro Mizukage, que acreditava na criação de uma força de elite de ninjas experientes. O método? Uma regra simples mas brutal. Os formandos tinham que matar metade dos seus colegas de classe em combate. Embora essa abordagem tenha produzido assassinos altamente eficazes, ela também deixou muitos sobreviventes emocionalmente marcados. Essas práticas severas, combinadas com outras lutas internas da vila, deram origem ao que o mundo veio a conhecer como a Era da Névoa Sangrenta. As regras de formatura só acabaram depois que Momoshi Zabuza, em um incidente infame, massacrou toda a sua turma durante seu próprio exame. A liderança da aldeia não teve escolha a não ser abolir o sistema. Claro, quando Obito assumiu o controle do quarto Mizukage, ele reviveu a prática e causou devastação generalizada em Kirigakure. Mas isso veio depois. Por enquanto, nos primeiros anos da Terceira Grande Guerra Ninja, a liderança de Kirigakure estava se preparando para entrar na briga. A guerra entre as grandes potências estava ficando mais feroz a cada dia, e o terceiro Mizukage não conseguiu resistir à tentação de aproveitar a oportunidade. Embora a vila estivesse longe do continente, seu isolamento pouco fez para conter sua ambição. Como todo Kage, ele queria deixar um legado que ofuscasse aqueles que vieram antes dele. A própria vila Kirigakure era um lugar austero, com a maioria de seus edifícios feitos de pedra. No telhado mais alto da vila, uma menina de cerca de 12 ou 13 anos estava deitada de bruços, com o queixo apoiado nas mãos. Ela tinha longos cabelos castanhos que chegavam até a cintura, olhos azuis e usava um vestido elegante que lhe dava uma aparência feminina. Ao lado dela estava Ao, o jovem que tinha acabado de sair do escritório do Mizukage. Ele quer atacar Konoha? Ele é louco, a garota exclamou após ouvir o relato de Ao. Ela levantou uma sobrancelha e acrescentou: a guerra civil na Terra da Água acabou de terminar, e em vez de focar em consertar assuntos internos, ele quer começar outra guerra? Suas palavras carregavam uma maturidade muito além de sua idade, como se ela estivesse genuinamente preocupada com o futuro do país e de seu povo. Se outra pessoa estivesse presente, ficaria chocada ao ouvir tais sentimentos vindos de alguém tão jovem. Mas Ao não se perturbou. Ele apenas ofereceu um lembrete silencioso. É melhor você falar baixo. Se o Mizukage ouvir você, pode causar problemas. Sim, a garota respondeu desdenhosamente. Falar com você é tão chato, você está sempre preocupado com isso ou aquilo. Então o seu tom mudou. A propósito, você descobriu por que Orochimaru desertou de Konoha. Isso parece estar ligado às outras 3 vilas. Os detalhes exatos ainda estão sob investigação, Ao respondeu. Previsivelmente a garota zombou. Eu imaginei isso. Mas Orochimaru é outra coisa. Depois de contribuir tanto para sua vila, ele decide se rebelar de qualquer maneira. Que cara! Ao deu de ombros. Quem sabe? Liberação de água, onda de água. Bum, bum. Enquanto isso, na fronteira da Terra da Grama, uma pequena escaramuça estava acontecendo. Kunai entraram em choque, explosões ecoaram e a fumaça encheu o ar quando 2 figuras emergiram do caos. Ei, não os mate. Yaiko, tenha cuidado. Uma onda repentina de poder irrompeu quando Nagato ativou seu Rinnegan. Puxada universal. A força de sucção arrastou um ninja inimigo em sua direção, indefeso contra a atração gravitacional. Corte. Com um movimento rápido, a kunai de Nagato cortou a garganta do inimigo, jorrando sangue no ar. Ele não perdeu tempo e rapidamente se moveu para proteger Yaiko, que estava por perto. Yaiko, você está bem? Estou bem, Yaiko disse, flexionando os braços e se levantando. Obrigado, Nagato. Não há necessidade de agradecimentos entre nós, respondeu Nagato. Certo. Yaiko concordou, mas sua expressão ficou séria enquanto ele observava a cena. O que há com esses caras? Por que eles nos atacaram de repente? A voz de Conan cortou a tensão. Não sei, mas algo parece estranho neles. O olhar de Yaiko mudou para um grupo de clones limpando o campo de batalha. Sua carranca se aprofundou. Estou mais preocupado com eles, ele disse severamente, estreitando os olhos para os clones. Capítulo 268. Uma pequena escaramuça havia acabado de acontecer ao longo da fronteira da Terra do Som. Esta batalha foi causada por tensões com seu país vizinho, a Terra das Florestas. O atrito entre os 2 países vinha fermentando há algum tempo. A causa específica do conflito deles permanecia obscura, mas Yaiko havia tentado mediar a situação e negociar com a liderança da Terra das Florestas. No entanto, os resultados estavam longe do ideal. O outro lado se recusou a sequer entreter uma discussão, ignorando todas as tentativas de diplomacia. Agora, Yaiko tinha pouca paciência para as disputas entre as 2 nações. Enquanto os ninjas da Terra das Florestas recuavam, Yaiko, Nagato e Conan não se incomodaram em persegui-los. Em vez disso, seguindo o sinal de Yaiko, o trio mudou seu foco para o misterioso grupo de ninjas ali perto, os clones. Envoltos em capas e máscaras, os clones se moviam com precisão mecânica. Sem uma palavra, eles começaram a se livrar de seus companheiros caídos, jogando os corpos em um poço criado por uma técnica de liberação de terra. Eles rapidamente empilharam madeira seca em cima dos corpos e atearam fogo com ninjutsu de liberação de fogo. O ato de queimar os corpos não foi o mais impressionante, foi a completa falta de emoção da parte deles. Quando seus companheiros caíram, não houve lágrimas, nem arrependimentos, nem mesmo um murmúrio de reconhecimento. Seus movimentos eram praticados, precisos e perturbadoramente coordenados. Como isso é possível? Yaiko pensou consigo mesmo, franzindo a testa profundamente. Claro,
Eles não tinham ideia de que esses ninjas eram clones, produtos dos experimentos secretos de Orochimaru. Embora existissem rumores sobre a tecnologia de clonagem de Orochimaru, era um segredo conhecido apenas por alguns poucos selecionados. Nem mesmo os moradores comuns da Vila Ninja do Som o entendiam completamente. Naturalmente, Yaiko, Nagato e Konan estavam no escuro. Eles nem sabiam de onde esses ninjas misteriosos tinham vindo. Quando perguntaram a Shana sobre o grupo, ela foi enigmática em sua resposta. Tudo o que posso dizer é isto, não investigue mais. Respeitando as regras da aldeia e entendendo que se tratava de um assunto delicado, eles decidiram não insistir no assunto. Agora, enquanto observavam os clones realizando seu trabalho perturbador, os três ficaram sentindo apenas uma leve curiosidade, não ousando investigar mais a fundo. Enquanto as tensões aumentavam entre a Terra do Som e a Terra das Florestas, um incidente peculiar aconteceu na Terra dos Rios, localizada entre a Terra do Fogo e a Terra do Vento. Este pequeno país neutro era frequentemente pego no fogo cruzado de nações maiores, particularmente Konoha e Suna, cujos conflitos frequentemente extrapolavam suas fronteiras. Sem uma vila ninja própria, a Terra dos Rios costumava ficar vulnerável à destruição. Rápido! O daimyo desmaiou. Proteja o daimyo! Os gritos de alarme ecoaram pela mansão do daimyo, enquanto os samurais blindados se reuniam apressadamente com espadas desembainhadas. Neste mundo, os samurais se apresentavam em duas formas, aqueles que podiam usar chakra e aqueles que não podiam. Os samurais da Terra dos Rios tinham apenas uma familiaridade passageira com chakra, o que os tornava mais fortes do que guerreiros comuns, mas não muito. Sua principal responsabilidade era proteger o daimyo. Quando um grande grupo de guerreiros invadiu os andares superiores da mansão, eles se depararam com uma visão preocupante. Os guardas posicionados do lado de fora dos aposentos do daimyo estavam inconscientes no chão. Por um momento, o samurai congelou em choque. Embora a Terra dos Rios fosse pequena, sua liderança desempenhou um papel crucial na manutenção da estabilidade. Se algo acontecesse ao daimyo, o país inteiro mergulharia no caos. Conflitos civis entre políticos podem ser muito mais devastadores do que uma invasão de inimigos estrangeiros. Quando os samurais finalmente forçaram a porta, encontraram o daimyo inconsciente no chão. Mas, além de um ferimento leve e seu desmaio, parecia não haver mais nada errado. O que aconteceu aqui? Um dos samurais murmurou com uma expressão sombria. Quando o daimyo finalmente recuperou a consciência, ele estava tão confuso quanto os outros. Tudo o que ele conseguia lembrar era de uma sombra negra piscando diante de seus olhos e então, nada. Por que o intruso não o matou? Qual era o objetivo deles? Apesar de suas tentativas de juntar as peças da situação, nenhuma resposta surgiu. Sem perdas aparentes ou incidentes posteriores, o assunto foi eventualmente abandonado. Enquanto isso, nas profundezas da selva da Terra dos Rios, uma figura encapuzada caminhava vagarosamente por uma trilha na floresta. Segurando um mapa na mão, Orochimaru o estudou atentamente. Anzo ainda controla a Megakuri, então vou deixar isso para agora. A próxima pequena nação mais próxima deve ser a Terra dos Pássaros, ele murmurou pensativamente. Com seu destino definido, Orochimaru ajustou seu curso e começou a seguir em direção à Terra dos Pássaros. Não havia dúvidas de que o intruso que havia se infiltrado na mansão do daimyo era ninguém menos que o próprio Orochimaru. Depois de se encontrar com Tsunade no acampamento de Konoha, ele continuou sua jornada, mudando-se de um pequeno país para outro. Com sua força atual, contanto que os guardas do daimyo não fossem ninja elite ou superiores, Orochimaru poderia facilmente ignorá-los, lidar com o daimyo e desaparecer sem deixar vestígios. Para nações menores, todo o processo não levaria mais do que 10 dias. Seus voos de reconhecimento permitiam que ele reunisse informações, enquanto a técnica do deus voador do trovão garantia movimentos rápidos e contínuos. Mas por que Orochimaru estava mirando nos líderes dessas pequenas nações? A resposta era simples: controle. Orochimaru pretendia colocar esses países sob seu domínio. Com suas habilidades, conquistar um pequeno país não exigiria nem um exército. Mas governar não era tão simples quanto matar um daimyo. Matar um líder apenas lançaria o país no caos, levando a conflitos civis e instabilidade. O que dificilmente seria um resultado ideal para alguém que busca exercer o controle verdadeiro. O melhor método não era o assassinato, mas a manipulação. Era uma estratégia semelhante à que o Uchiha Obito havia feito com o quarto Mizukage, usando Genjutsu para controlá-lo e, por extensão, toda a Vila Kirigakuri. No entanto, as ilusões tinham limitações. Mesmo o Genjutsu do Sharingan, a menos que fosse algo no nível de Koto Amatsukami ou Infinite Tsukuyumi, não conseguia manter o controle em longas distâncias. Quanto mais longe o alvo estivesse do conjurador, mais provável seria que o Genjutsu quebrasse. Além disso, observadores habilidosos poderiam facilmente detectar os sinais de Genjutsu. Embora fosse possível controlar um ou dois países usando ilusões, fazê-lo em uma escala maior era impraticável. Assim, Orochimaru confiou em seus próprios métodos únicos para atingir seus objetivos. Enquanto a guerra entre as grandes nações continuava, Orochimaru vagava por países menores: a Terra dos Pássaros, a Terra da Grama, a Terra da Geada, a Terra do Chá, a Terra da Água Quente. No início do 46º ano de Konoha, Orochimaru havia viajado por um circuito completo das regiões contestadas, chegando finalmente à Terra da Cachoeira, a oeste da Terra do Som. A Terra da Cachoeira tinha um histórico de relações com Orochimaru, então ele estava familiarizado com a área.
Após adquirir células do daimyo da Terra da Cachoeira, Orochimaru foi atingido por um pensamento repentino. Em vez de sair imediatamente, ele voltou sua atenção para a vila Takigakuri. Takigakuri era uma pequena vila com um líder envelhecido, cuja única reivindicação à fama era o ninja desonesto Kakuzu. Mas Orochimaru se lembrou de outra coisa. Takigakuri tinha uma besta com cauda. À noite, Orochimaru se infiltrou na residência do chefe da vila, com um leve sorriso nos lábios. Senhor chefe da vila, diga-me, onde está o Sete Caudas? O idoso congelou de terror, com os olhos arregalados enquanto encarava o intruso. Antes que ele pudesse responder, inúmeras cobras saíram deslizando e se enrolaram firmemente ao redor dele. A mão de Orochimaru fechou-se em volta da garganta do homem, seus olhos dourados com pupilas semicerradas brilhando com um tom vermelho assustador. Sem mais nenhuma palavra, a imensa pressão espiritual de Orochimaru invadiu a mente do homem, quebrando sua vontade quase instantaneamente. Momentos depois, o chefe de Takigakuri se tornou nada mais que um fantoche sob o controle de Orochimaru. Capítulo 269. Quem tem a habilidade mais forte de reunir inteligência em todo o mundo ninja? Orochimaru sem dúvida diria que é Zetsu Branco. O grande número de clones de Zetsu Branco e sua capacidade inata de se fundir perfeitamente com a natureza estão muito além das capacidades atuais de Orochimaru. No entanto, sendo um reencarnador, Orochimaru possui uma vantagem única. Ele já sabe o paradeiro geral das 9 bestas com cauda. Isso lhe dá uma vantagem sobre a organização original Akatsuki quando se trata de capturá-los. Originalmente, seu plano era primeiro assumir o controle de pequenos países antes de lidar com as bestas com cauda. Afinal, 8 das 9 bestas com cauda residem dentro das 5 grandes nações, e essas nações são poderosas demais para Orochimaru confrontar abertamente agora. Se ele agisse precipitadamente, isso apenas os alertaria sobre sua presença. Mas quando se tratou de Takigakuri, a situação não lhe deixou outra escolha a não ser agir. Pequenas aldeias como Takigakuri estavam frequentemente à mercê de nações maiores, sendo rotineiramente oprimidas e exploradas. Embora Orochimaru soubesse as localizações gerais das bestas com cauda, suas informações careciam de detalhes. Além das 9 caudas de Konoha e das 8 caudas de Kumo, ele não tinha certeza se as outras bestas com cauda tinham Jinchuriki no momento ou onde exatamente esses Jinchuriki poderiam estar. Sem acesso às técnicas secretas do clã Yamanaka para ler memórias, Orochimaru recorreu ao poder avassalador de seu Mangekyou Sharingan para dominar e controlar o chefe da vila de Takigakuri. Essa era a única maneira de ele localizar com exatidão os 7 caudas. Quanto a como Orochimaru se infiltrou em Takigakuri, não havia mistério algum aí. Se ele conseguiu se infiltrar na fortemente protegida vila ninja de Iva sem número ser detectado, uma pequena vila como Takigakuri dificilmente seria um desafio. Uma vila escondida atrás de uma cachoeira? Orochimaru podia ir e vir quando quisesse. Nas lembranças de Orochimaru, o 7 caudas, Shei, acabaria sendo selado dentro de um Jinchuriki chamado F. Mas neste ponto do tempo, o 7 caudas não tinha Jinchuriki. Em vez disso, ele estava confinado dentro de um artefato de selamento. O artefato parecia um vaso, mas não era feito de cerâmica. Seu material era uma substância desconhecida, e a boca do recipiente estava selada com uma rolha coberta de runas. Este é o 7 caudas? Na manhã seguinte, Orochimaru estava sentado no quarto do chefe da vila de Takigakuri, erguendo uma sobrancelha quando o chefe apresentou o recipiente lacrado. Esta foi a primeira vez que Orochimaru viu uma besta com cauda confinada dentro de um objeto. Isso o lembrou vagamente da cabaça de areia de Gaara. Sim, meu senhor, respondeu o chefe da vila respeitosamente, sua mente completamente dominada pelo Sharingan de Orochimaru. Sob o controle de Orochimaru, o chefe parecia funcionar normalmente, mas inconscientemente obedecia a todos os comandos de seu senhor. Esse era o poder único do Mangekyou Sharingan, uma técnica de controle avançada muito além do alcance de um usuário comum do Sharingan. Foi a mesma habilidade que o Uchiha Itachi usou para controlar uma mulher e distrair Jiraiya durante a tentativa de capturar Naruto. Também foi semelhante à forma como Uchiha Obito manipulou o quarto Mizukage. Orochimaru examinou o artefato de selamento cuidadosamente, sentindo a força de sua barreira e a textura de seu material. Um leve sorriso irônico apareceu em seus lábios. Você se saiu bem. Agora vá cuidar da sua vida, ele instruiu. Sim, meu senhor, respondeu o chefe da aldeia com uma reverência antes de se virar para sair. Asterisco ao, asterisco. Em um instante a figura de Orochimaru desapareceu da sala. Controlar o líder de uma vila ninja, mesmo uma pequena como Takigakuri, não era tarefa fácil. Apesar de ser uma vila menor, o líder de Takigakuri tinha que ser forte o suficiente para manter sua autonomia. Se ele fosse muito fraco, a vila teria sido anexada por nações maiores há muito tempo. O método ideal de controle seria atrair o chefe da vila, eliminar todos os seus guardas, incapacitá-lo e então usar um genjutsu para dominar sua mente, assim como Obito havia feito com o quarto Mizukage. Mas Orochimaru tinha ferramentas adicionais à sua disposição. Com sua habilidade de voar, suas moscas de detecção para reconhecimento e a manipulação espacial da técnica do deus voador do trovão, infiltrar-se e controlar o líder Takigakuri era uma tarefa simples. Primeiro, as moscas localizaram o alvo. Então, usando a técnica do deus voador do trovão, Orochimaru fechou a distância instantaneamente. Subjugou seu alvo com confinamento espacial e dominou a mente do homem usando o Mangekyou Sharingan.
Contra um chefe de aldeia sem nenhuma rede de informações real e com um nível de combate apenas um pouco abaixo da média dos Kage, a resistência era inútil. Uma hora depois que Orochimaru partiu, o chefe da vila finalmente recuperou os sentidos. O que eu acabei de... O que aconteceu? Droga, que bastardo! Seus gritos de raiva ecoaram por toda a vila, desencadeando um estado de alerta imediato em Takigakure. Os chefões da aldeia entraram em pânico. Alguém conseguiu se infiltrar em Takigakure sem ser detectado, dominar o chefe da vila e sair sem deixar rastros. Até mesmo os guardas posicionados do lado de fora dos aposentos do chefe não notaram nada em comum. Parecia um absurdo. Mas o desaparecimento dos 7 caudas era inegável. Com sua maior arma perdida, Takigakure perdeu sua mais importante moeda de troca. Enquanto isso, em um cânion isolado dentro da terra de Taki, Orochimaru estava examinando o artefato de selamento à sua frente. Este selo é do clã Uzumaki? Ele murmurou para si mesmo. Tendo estudado técnicas de selamento extensivamente com Kushina, Orochimaru estava intimamente familiarizado com os métodos do clã Uzumaki. As runas no artefato tinham uma semelhança impressionante com seu estilo. Interessante, ele murmurou, mas as origens do selo eram de pouca importância para ele agora. Fechando os olhos, Orochimaru pressionou os dedos contra o chão. Uma leve sombra verde apareceu nos cantos dos olhos enquanto ele ativava o modo sábio. Asterisco zumbido, asterisco. Energia invisível espalhou-se rapidamente de seus dedos, percorrendo a terra em todas as direções. O modo sábio de Orochimaru, derivado das cobras da caverna Rishi, permitiu que ele percebesse a área ao redor com clareza inigualável. Era como se ele fosse um detector de calor vivo, cada folha de grama e árvore dentro de um raio de 10 quilômetros caindo dentro de sua percepção. Por que o modo sábio dele foi ativado tão rápido? A resposta estava em seu corpo de sábio. O corpo de Orochimaru podia absorver e armazenar energia natural com antecedência, sem nenhuma das desvantagens que usuários normais experimentariam. Quando necessário, ele podia misturá-la em seu chakra instantaneamente, ignorando o longo processo de absorção. Essa vantagem fez com que o modo sábio fosse fácil de manter para ele. Com um raio de percepção de 10 km, Orochimaru agora podia se mover livremente sem precisar de clones ou moscas para monitorar seus arredores. Há apenas um indivíduo a 3 km de distância. Nenhum chakra. Apenas uma pessoa comum. Perfeito. Orochimaru retirou os dedos e as marcas verdes ao redor dos olhos desapareceram. Ele colocou a mão no artefato de selamento. Runas negras surgiram em direção à palma da mão dele, fluindo como líquido enquanto ele rompia o selo intrincado. Asterisco pop. Asterisco. A rolha se soltou com um som fraco. Asterisco estrondo. Asterisco. Uma explosão avassaladora de chakra irrompeu da boca do artefato, selvagem e desenfreada. A força bruta do chakra enviou rajadas poderosas para fora, fazendo o longo cabelo e a capa de Orochimaru ondular violentamente. Então esse é o poder de uma besta com cauda. Esta é a primeira vez que vejo uma em sua verdadeira forma, ele murmurou, seus olhos dourados brilhando de intriga. O chakra violento condensou-se rapidamente, formando o formato de um enorme besouro alado. Os 7 caudas Shei pairava diante dele, sua voz reverberando com raiva. Maldito ninja, eu vou te matar. Capítulo 270. As bestas com cauda eram originalmente fragmentos do 10 caudas, separados e divididos por Agoromo Tsutsuki, o sábio dos 6 caminhos. Do One Tail ao Nine Tails, cada besta com cauda possuía habilidades únicas e formas distintas. No entanto, o número de caudas que uma besta tinha não se correlacionava diretamente com sua eficácia em combate. Os 7 caudas, Shei, começou sua vida na forma de uma pupa, mas eventualmente se tornou um inseto enorme, parecido com uma fusão de um besouro e uma libélula, com asas que lhe permitiam voar pelos céus. Sua voz era profunda e assim que foi solta, ele ficou furioso. Poeira saiu de seu corpo em todas as direções, obscurecendo a visão de Orochimaru. Ainda assim, Orochimaru não se moveu. Mesmo enquanto observava a besta com cauda batendo suas asas, pronta para voar a qualquer momento, ele se manteve firme. Olhos escarlates fixaram-se na criatura gigante diante dele, inabaláveis. Então pó de escama com efeitos de interferência e invisibilidade combinado com asas. Orochimaru sorriu. Nada mal. Rapaz, vai para o inferno. Sem hesitar, Shei bateu suas asas com força total, liberando uma rajada furiosa de vento direcionada a Orochimaru. Uau! O ar rugia enquanto areia e detritos varriam a área, criando uma pequena tempestade. A força do vento foi suficiente para destruir a maioria dos oponentes. Enquanto a tempestade se acalmava, a voz de Orochimaru ecoou do lado, calma e inabalável. Todas as bestas com cauda são tão temperamentais? Antes que Shei pudesse reagir, videiras irromperam do solo ao redor, crescendo com uma velocidade assustadora e envolvendo firmemente seu corpo enorme. Liberação de madeira. Emergência na floresta profunda. O que é isso? É melhor você se comportar, Shei, Orochimaru disse com um sorriso irônico. Afinal, eu tenho as duas coisas que restringem bestas com cauda de forma mais eficaz. Droga, eu vou te matar. Shei rugiu, se debatendo violentamente na tentativa de se libertar das videiras. Mas Orochimaru não prestou atenção à explosão, falando como se os esforços da besta com cauda fossem insignificantes. No seu estado atual, você não é páreo nem para Amanda, ele comentou casualmente. O que você disse? Eu disse para você ficar quieto.
O Sharingan de Orochimaru brilhou, o brilho carmesim refletindo nos olhos compostos de Shei. Os movimentos selvagens da besta com cauda começaram a desacelerar sob a contenção combinada das videiras e a pressão espiritual esmagadora do Mangekyou Sharingan de Orochimaru. Embora a raiva ainda queimasse dentro de Shei, ele não conseguia mais agir de acordo com seus impulsos. Com a fera subjugada, Orochimaru colocou a mão em sua testa, estabelecendo uma conexão direta com sua mente. Que tempestade de ódio e hostilidade! Orochimaru murmurou, franzindo a testa levemente enquanto mergulhava nas profundezas da psique dos Sete Caudas. Domar você em pouco tempo parece impossível. Ele suspirou. Nesse caso, eu lido com você depois. Ao seu comando, o artefato de selamento que ele havia pegado antes flutuou para o seu lado. Orochimaru colocou-o no chão e rapidamente formou uma série de selos de mão. Uma poderosa força de sucção começou a emanar da abertura do artefato, puxando a forma dos Sete Caudas. Shei rugiu em desafio, mas foi inútil. Seu corpo massivo começou a se dissolver em chakra puro, que foi então atraído para o artefato em ondas. Momentos depois, a rolha da garrafa foi selada, prendendo 7 caudas lá dentro. Orochimaru colocou um selo adicional no artefato para garantir sua contenção. Que bom que você não tem um Jinchiki agora, Orochimaru disse com um sorriso fraco. Caso contrário, isso teria sido muito mais problemático. Ele pegou o artefato, examinou-o brevemente e então o jogou casualmente no ar. O espaço ao redor do artefato ondulou enquanto ele desaparecia, armazenado na dimensão alternativa ligada ao Mangekyou Sharingan de Orochimaru. Qual é a maneira mais eficaz de conter uma besta com cauda? Muitos podem presumir que se trata de técnicas de selagem, mas isso não é totalmente verdade. Os dois métodos mais eficazes são o Sharingan e a liberação de madeira. Esses 3 poderes, as bestas com cauda, o Sharingan e a liberação de madeira são todos derivados da árvore divina e de seu fruto de chakra. Como tal, eles naturalmente se contrabalançam. Claro, o Rinnegan é ainda mais poderoso. Com ele, a concha vazia do 10 caudas pode ser invocada para suprimir todas as 9 bestas com caudas simultaneamente. É por isso que o comentário anterior de Orochimaru, de que Shei era mais fraco que manda em sua presença, não era apenas arrogância. Embora o potencial destrutivo de uma besta com cauda supere em muito o de uma criatura invocadora como manda, sem um Jinchiki para ancorá-las. As bestas com cauda são especialmente vulneráveis ao Sharingan e à liberação de madeira. Ainda assim, capturar Shei não trouxe satisfação a Orochimaru. Bestas com cauda não representavam mais uma fonte significativa de poder para ele. Com sua força atual, a adição de uma única besta com cauda fazia pouca diferença. Se ele a tinha ou não era quase irrelevante. Observando a área devastada ao seu redor, a figura de Orochimaru desapareceu com o jutsu de teletransporte. Ao retornar à Vila Ninja do Som, Orochimaru recebeu sua primeira informação. A Terra das Florestas está em guerra conosco? E eles estão alegando que matamos um dos ninjas de Kumo? Sim, senhor Orochimaru, Shana respondeu respeitosamente. Essas 2 questões agora atormentavam a vila e ambas exigiam a atenção de Orochimaru. Pegando os documentos que Shana lhe entregou, Orochimaru os leu em silêncio antes de falar. Eu vou lidar com a situação com a Terra das Florestas. Quanto aos ninjas de Kumo, ele fez uma pausa, seu tom frio. Deixe-os em paz. Kana hesitou. Mas, e se eles vierem exigindo respostas depois? Eles não terão chance. Kana piscou, confusa com a resposta de Orochimaru. No entanto, Orochimaru não ofereceu mais explicações. Após passar um dia na vila, ele partiu diretamente para a Terra das Florestas. Era uma nação pequena que Orochimaru poderia esmagar sozinho, sem muito esforço. Enquanto Orochimaru avançava para a Terra das Florestas, Konoha continuava enfrentando crescente pressão das forças combinadas de 3 grandes vilas ninjas. Os recursos e a mão de obra estavam diminuindo rapidamente. No escritório do Hokage, o terceiro Hokage estava de pé, ansioso, ao lado de sua mesa, com sua mente consumida pela preocupação. Apesar dos melhores esforços de Konoha, eles estavam sofrendo pesadas perdas. Como vamos lutar esta guerra? Hokage-sama, notícias urgentes. Um agente da Anbu entrou no escritório e entregou ao terceiro Hokage um pergaminho lacrado. Apresente-o. O terceiro Hokage abriu o pergaminho e começou a ler. Sua expressão rapidamente se tornou de choque. Um ataque a Kirigakure? O que no mundo? Ele não conseguia entender o relatório. Se a informação fosse precisa, Kirigakure, localizada a leste da Terra do Fogo, também teria sido atacada. Isso significava que Konoha não estava mais enfrentando apenas 3 grandes vilas. Agora eram 4. O terceiro Hokage caiu na cadeira atordoado. Mesmo com Sunny, Ataque Sakumo e estrelas em ascensão como Namikaze Minato, Konoha não conseguiria resistir a ataques simultâneos de 4 grandes vilas ninjas. Não foi como a série de batalhas individuais da guerra original. Foi uma pressão coordenada e em grande escala de todos os lados. A própria Terra do Fogo agora corria o risco de entrar em colapso. O que fazemos? O que podemos fazer? Os conselheiros do Hokage ficaram igualmente paralisados, passando um dia inteiro debatendo estratégias, mas não chegando a nenhuma conclusão. Assim que o desespero começou a se instalar, outro Anbu chegou, trazendo uma carta lacrada. A nota foi enviada por Tsunade, que estava posicionada na linha de defesa Suna Ninja. A mensagem foi breve, apenas uma frase. Professor, deixe Orochimaru voltar para ajudar. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos.
E se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição, qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos. E novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.